Bom, nós vamos aqui agora retomar o nosso projeto e a gente vai implementar, fazer algumas modificações para isolar o lado do cliente, isolar o lado do servidor e vamos refatorar essa aplicação para ela funcionar dessa forma, né? Por que a gente precisa fazer isso, gente? Deixa eu retornar aqui ao nosso diagrama de classes, tá bom? Imagine o seguinte, né? Imagine que a minha implementação, eu tenho agora uma interface, eu tenho um calculator implementation, certo? Que eu tenho agora, o nosso diagrama mudou um pouquinho, tá? A gente tem agora o meu cliente enxergando uma interface calculator, certo? Ele enxerga este objeto aqui agora, uma interface do tipo calculator. E um exemplo é uma implementação que a gente tem, que nós vamos mudar o nome. Desculpe. Nós vamos usar o nome de implementation local, porque ele roda local, certo? Então esse é o primeiro caso que a gente tem. O próximo caso que a gente vai ter, que nós vamos fazer agora, é o caso onde eu estou implementando uma versão um calculator implementation RMI, certo? Então eu vou ter uma implementação dessa forma. Agora observe o seguinte, tá? Imagine, vou criar um diagrama de nós aqui, um deployment. Imagine que eu tenho aqui, tá, uma máquina 1, okay, um cliente, e eu tenho aqui uma outra máquina que é o nosso servidor, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou fazer o deploy desse lado aqui, né, dos nossos componentes, que é vamos pôr assim, calculator server.jar, vamos pôr assim, tá? E do nosso lado cliente, eu vou fazer o deploy do nosso calculator client.jar. Então vou separar isso aqui em dois projetos, tá bom? De tal forma que esses indivíduos aqui, esses nós aqui, eles estão conectados de alguma forma, tá? Mas esse aqui depende desse, né? Então eles estão conectados de alguma forma, mas eu vou ter um jar rodando aqui, que é só a parte server, e aqui só a parte cliente, tá? Em princípio é isso que a gente gostaria que acontecesse. Na prática a gente vai ver que nós vamos precisar de mais um jar, tá bom? Então vamos vir aqui e vamos criar mais um projeto agora. Vamos criar um novo. Vamos renomear esse projeto primeiro. A gente quer que aqui fique lá do cliente, tá? Refactor rename. Então esse aqui é calc client. Ok, esse é o lado do cliente. Muito bom. E vamos criar um novo projeto que é o lado calc, é a implementação, vamos colocar assim, né? E vamos deixar implementation por enquanto, tá bom? Ok. Imagine que o meu objeto RMI ele vai estar aqui na implementação, tá? Vamos até o nosso objeto de implementação vai estar aqui. Então imagine, se uma coisa que vocês sabem é que tanto o lado cliente, se o lado cliente, vamos voltar ao nosso diagrama de classe, tá? Se o meu cliente está referenciando um objeto do lado de cá, se ele está chamando um objeto RMI, ele vai mandar uma mensagem, por exemplo, do tipo, vamos fazer um diagrama de sequência que vai ficar mais fácil da gente enxergar isso, tá? Então eu tenho aqui, desculpe, eu acho que eu criei errado. Eu quero um diagrama de sequência. Isso. Imagine aqui, eu tenho aqui o meu
run client. O que o run client vai fazer? Desculpe, run client. O que esse run client vai fazer, tá? Ele vai instanciar para a gente ele vai dar um create para esse objeto aqui. Ele vai criar um client, certo? Ele vai criar um objeto, o jeito que está hoje, ele vai criar um objeto do tipo calculator. Aqui. Desculpe, aqui embaixo, calculator. Mas a verdade é que, pense bem, se nós estamos descrevendo um ambiente cliente-servidor, eu não estou criando um objeto calculator, né? Imagine que quando eu olho para esse diagrama de deployment aqui, eu tenho esse objeto rodando neste nó, neste servidor. Então eu não estou criando esse objeto, eu estou simplesmente obtendo uma referência a esse objeto. Então a forma da gente fazer isso, pensando em orientação a objetos, né, seria como? Seria... cadê o nosso diagrama aqui? Diagram center aqui, desculpe. Sequence diagram, esse aqui. Deixa eu falar isso. Então seria a gente não criar esse objeto, certo? Seria a gente ter um objeto intermediário aqui, que eu não sei quem é ainda, e mandar uma mensagem para ele. Ô, meu colega, por favor, eu fiz um send, eu vou fazer um call action que é melhor, porque ela é síncrona, tá? Cara, por favor, eu quero get calculator e eu quero passar os parâmetros aqui de como esse calculator vai ser criado, tá? Então get calculator, ok? E ele de alguma forma, tá? Eu vou colocar isso de uma forma estranha aqui, mas de alguma forma esse cara vai buscar esse objeto aqui, né? E vai entregar para mim, tá bom? Ele pode inclusive instanciar. Imagine que eu estou passando como parâmetro aqui, tá? Que eu estou passando como local. Nesse caso aqui, de fato, ele vai fazer o que? Esse objeto aqui vai vir aqui e vai criar esse objeto para a gente, que é o caso que acontece. Então, ele criou esse objeto aqui, né? Que é um objeto do tipo calculator. E eu retorno ele aqui, né? Eu vou retornar o calculator aqui. Ok? Então é isso que vai acontecer. Então a gente precisaria de um objeto intermediário. Por quê? Por que a gente não pode fazer isso nessa classe, no run client? Porque se a gente for criar local, ele vai instanciar. Se eu for criar um socket, ele vai buscar um RMI. Ele vai buscar uma referência de servidor socket TCP. Se for um socket UDP, ele vai saber onde que é e vai saber verificar se está no ar e vai saber se comunicar com esse endpoint, né? Então eu estou criando um objeto com essas responsabilidades. Então eu estou tirando isso dessa classe run client, porque a gente tem um outro conceito que é importante, que é um conceito antigo do que eu falei com vocês em sala de aula, que é do CRC, que é Class Responsibility desculpem, Collaboration, tá? Esses cartões CRC, eles ajudavam a definir o que é responsabilidade de uma classe e o que é que ela realiza por meio de colaboração. Então, a ideia é que uma classe tenha só uma responsabilidade. Então, se a gente diz que esta classe aqui é uma classe de Bootstrap, então que ela seja uma classe de Bootstrap. E essa classe aqui vai ser, o papel dela vai ser criar para a gente
objetos desse tipo, ou trazer referências. De alguma forma ele vai construir um objeto calculator e devolver para mim, para que eu possa finalmente, né, fazer para esse objeto aqui de novo, eu peguei, fazer para esse objeto aqui o set calculator, ok? Então esse objeto, pelo fato de ele estar construindo objetos para mim, ele está fabricando objetos para mim, a gente diz que esse objeto aqui, ela é uma fábrica. Certo? Até o melhor jeito de fazer isso, né, era a gente criar um novo estereótipo aqui e colocar um estereótipo de fábrica aqui. Mas eu não tô, nossa preocupação agora não é fazer o UML bem detalhado, é só dar a visão geral para a gente aqui. Então, eu venho aqui, instanciei esse objeto e instanciei o objeto aqui, devolvi e ele veio, passou para o cliente. E o próximo passo dele é vir até o cliente e falar para o cliente: faça os testes com a calculadora, que se eu não me engano a gente chamou de, já me esqueci, calc client, vai lá e diz, não, esse é o client, vamos renomear esse indivíduo aqui para client, refactor rename. Esse é um client. Pronto. O run client está aqui. Eu vou passar para ele para que ele faça o teste calculator. Então, voltando no nosso diagrama, eu vou vir aqui, set calculator, e o próximo que eu vou pedir é o teste calculator. Desculpe. Teste calculator. Eu não estou colocando as mensagens no local correto, porque para a gente ser mais ágil um pouquinho, tá bom? Eu quero só passar a ideia para vocês. Então é esse o cenário que a gente tem. Então a gente vai precisar construir um objeto desse tipo, tá bom? Outras coisas que a gente precisa, imagine o seguinte: imagine que este elemento aqui, o nosso objeto calculador, ela está rodando numa fábrica remota, no objeto remoto. Vocês concordam comigo que ele tem que reconhecer as mesmas interfaces que o cliente reconhece? Ou seja, se o cliente vem aqui, dentro do processo de testar a calculadora, ele vem aqui e fala para a calculadora, né? Exemplo, que isso acontece de fato, soma para mim V1 com V2, certo? Essa soma aqui, ela pertence à interface, então o lado server também tem que enxergar a interface. Então observe que eu tenho coisas que eu tenho que enxergar do lado do cliente, e essas mesmas coisas têm que ser vistas do lado servidor, tá? O que isso aponta para a gente? Que, obviamente, a interface, tá? A interface da calculadora tem que ser vista aqui e tem que ser vista aqui. Ou seja, esta classe, a classe da interface, ela tem que ser vista dos dois lados, tá? Então a gente vai fazer isso, né? Voltando aqui na nossa ferramenta, o que acontece é, se a gente for olhar para o nosso diagrama de deployment, tá? Eu tenho aqui um jar, que é o jar de calculadora. Eu tenho o jar aqui, uma instância do nosso calculator common.jar, que é onde vão estar as coisas comuns para os dois, né? E este objeto aqui, obviamente, certo? Este componente aqui tem uma dependência deste componente aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu vou ter um componente aqui, que é o nosso calculator common.jar, certo? E este aqui depende deste aqui, certo? Então a gente precisa criar isso também. Vamos criar isso num projeto apartado. Então o nosso objetivo agora é construir a parte RMI e gerar uma certa independência aqui. Então vamos criar aqui um novo projeto, que é o calc common, que é o comum para os dois, tá? Eu vou criar um pacote aqui nesse common, que é o new package calc.common, e vou mover aqui do que é para comum para cá. A gente sabe que a interface tem que ser comum, então vou trazer ela para cá. Pronto. Vou dar uns nomes melhores também aqui. Eu vou renomear para calc client.
calc.client. Tudo bem, deu alguns erros aí porque a questão de nomenclatura, mas olha que interessante, eu tenho que fazer a importação, tá? Calc.common, na verdade. Por que ele está doendo? Exatamente. O que está faltando aqui é que este projeto tem que enxergar este projeto, tá? Então nós vamos aqui no Build Path, configurar o Build Path. Isso é uma forma da gente criar as referências ao jar, sem o jar precisar existir ainda, tá bom? Então eu vou falar aqui que este projeto depende do Common, tá? Com isso os nossos errinhos aqui acabaram. Vamos ver no nosso cliente aqui. O cliente aqui é porque a gente está com problema de nome, tá? Talvez se vocês fizerem uma ordem diferente a coisa. Opa, calc common. Ok. Calculator. E aqui talvez a gente tenha o mesmo problema. Isso, tá aqui, pronto, tudo rodando perfeitamente. Então agora a gente está com três projetos, aliás, né? Common, etc. E uma coisa ruim, né, é que a classe de implementação ainda está aqui, né? Vocês concordam comigo que essa classe de implementação ela vai rodar no lado server também? Vocês concordam? Vou voltar aqui no nosso diagrama para vocês imaginem o seguinte, ó. Quando vem uma mensagem do lado do cliente, passa pela rede e chega a ter um objeto server do lado de cá, esse objeto server, eu peço para ele somar 3 com 5, ele vai executar exatamente este código aqui. Mas também, se o cliente quiser rodar local, ele não vai passar pela rede, vai instanciar um objeto calculador aqui e vai executar exatamente este código aqui, localmente. Então, observe, a gente tem um outro elemento que é tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente. Então, faz sentido para este caso particular que esse objeto venha para cá, ó. Ele vai vir também para o Calc Common. A gente arrasta para cá e deixa o Eclipse consertar as dependências para a gente, tá bom? Então o nosso projetinho já está com o lado cliente só enxergando coisas do cliente e referenciando a parte da calculadora, né? Uma coisa que a gente queria fazer é isso, né? Era criar o objeto factory. A gente queria que esse objeto factory aqui tivesse no meio do caminho para a gente. Então a gente precisa pensar um pouco como a gente gostaria que esse objeto factory funcionasse, tá? Vamos tentar encaixar esse objeto aqui no nosso run client, tá? O que a gente gostaria aqui, ó, é que ao invés de eu obter a calculadora aqui, né? Ou eu poderia até obter a calculadora aqui, né? Eu poderia colocar isso dentro desse código aqui. Eu poderia vir aqui e fazer assim, ó. Vamos comentar esse código, que a gente pode precisar dele depois, tá? Eu gostaria de fazer assim. Dado um conjunto de parâmetros, como eu obtenho uma calculadora? Eu faço assim. Eu quero que o nosso calculator result seja assim, result igual calculator factory, e eu quero que esta classe ajude para mim a get calculator. Me dê uma calculadora usando esses parâmetros como referência. Pronto. Certo? E retorne para mim esse resultado. Pronto, é isso que eu queria. Ok? Por que eu estou criando este método aqui e passando esse parâmetro para essa fábrica? Porque eu já estou pensando no seguinte: a gente vai ter cenários onde eu vou precisar criar um objeto socket, e esse objeto é relativamente complicado de criar uma referência para ele. Então o que eu vou fazer? Olha só. O que eu vou fazer é criar uma família de fábricas, vamos pensar assim, tá? Eu vou pedir para criar socket. Se for socket, ele vai pedir para um objeto especializado em criar socket, tá? Vamos pôr aqui um objeto especializado em criar socket. Vamos supor que aqui seja socket.
tá? Eu vou pedir para a fábrica vai vir aqui. Então a gente já tem um Calculator Factory, e se for socket, ele valida os parâmetros, vê se está tudo ok, e vem e pede para esse aqui, por favor, cria para mim, né? Ele vai instanciar um objeto desse tipo, desculpe, ele vai instanciar um objeto desse tipo aqui, passando para ele todos os parâmetros. Esse aqui é um Calculator Factory Socket, que sabe criar as classes de acordo com o socket, e ele vai vir aqui e vai falar para ele, ó, meu amiguinho, crie para mim uma calculadora certo? E eu estou passando os parâmetros para você, por exemplo, estou passando, eu quero que crie um socket TCP no 192, 168, etc, etc, etc. Passei esses parâmetros aqui. Ele vem aqui e vai criar este objeto para mim, ou buscar uma referência a esse objeto aqui, tá? Vamos pôr o creator aqui só para a gente melhorar, tá? E retorna esse objeto para cá, retorna o calculator para o cliente, ele seta aqui, o calculator, eu mando testar a calculadora aqui, e ele finalmente faz os testes conversando com esse objeto remoto que vai estar em outra máquina remota. Ok? Então essa linha de raciocínio que a gente quer chegar. Tem alguns problemas aqui, né? Porque, puxa, como é que eu converso diretamente com um objeto remoto? A gente que implementou algumas coisas em socket sabe que eu tenho que traduzir essa chamada em algum método para ser chamado do lado de lá, como a gente até viu que a RPC faz isso automaticamente, né? Vamos ver como isso vai ser tratado mais para frente. A gente vai ter uma sessão específica para falar de socket, né? Mas vamos seguir essa linha de raciocínio aqui, tá bom? Vamos criar a nossa factory aqui. Eu vou criar um pacotinho específico para isso, tá? Calc Factory, Calc Client Factory, ok? E vamos pensar como é que essa calculadora vai fazer isso. Então a gente já viu aqui que ela precisa desse método, né? Vamos criar essa classe Calculator Factory. Vamos criar nesse pacote aqui, ok? Está criada a classe, e vamos criar esse método aqui. Ótimo, criei aqui, tá? O que esse método faz? Né? Esse método ele obtém a calculadora de acordo com os parâmetros informados. Então esse aqui é que de fato vai fazer esse serviço aqui que a gente estava antes no nosso Run Client. Então vou tirar isso daqui e vou colocar este compromisso aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Vamos colocar aqui este compromisso aqui. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. E é mais ou menos isso que a gente tem. Tá? Faltou aqui nosso calculator result igual a null. Ok? Muito bom, muito bom. Por que ele está reclamando? Porque ele não importou aqui o implementation. Ok. Bom, o que a gente gostaria que ele fizesse aqui, né? O que a gente gostaria que ele fizesse? Então a gente já sabe que o tipo é esse aqui, certo? Então vamos implementar agora o caso do RMI. Então case RMI, o que eu tenho que fazer? Tá? O que eu vou fazer aqui é delegar essa responsabilidade, tá, para um objeto do tipo factory, certo?
vamos ver como é que a gente poderia fazer isso, tá? Vamos ver assim, vamos supor que a gente faz da seguinte forma. Vamos supor que eu instancio um objeto do tipo factory. Seria possível a gente fazer isso? Seria sim. Eu posso vir aqui, observe que interessante, tá? Acompanhe o meu raciocínio. Eu vou vir aqui e vou falar para o factory, faça o seguinte, crie para mim um objeto do tipo eu vou melhorar esse código ainda, mas vou fazer isso aqui, ó, aqui, seguindo aquela linha de raciocínio nossa do top down. Eu vou fazer assim, deixa esse código aqui embaixo só para nós reutilizarmos ele depois, usarmos como referência. Imagine que eu faço assim, ó, obtive o tipo, certo? Com base no tipo, tá? Eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer calculadora factory, calculator factory é igual, me dê um objeto, vou calculator factory, vou falar para esta classe criar para mim um calculator, vou criar uma factory, aliás, me dá uma fábrica que sabe criar objetos desse tipo, certo? Então imagine, se eu passei como parâmetro aqui, se type igual a local, ele vai me trazer aqui um objeto factory que sabe criar objetos do tipo local, já vai ter validado os parâmetros, etc. E o próximo passo eu tenho que passar para eles os parâmetros, né? Então eu tenho que passar para eles assim, ó. Vou pegar o nosso result. Esse nome tá péssimo, vou mudar esse nome aqui. Factory, crie para mim create calculator usando os parâmetros específicos, specific parameters, certo? E aí eu retorno esse resultado. Pô, ficou legal agora. Vamos explicar para vocês, tá? Ó, pega o tipo, que é o primeiro parâmetro. A gente viu isso nessas definições aqui, que sempre eu tenho tipo é sempre o primeiro, né? Criei um objeto que sabe, criei um objeto factory do tipo que sabe criar de acordo com o tipo que eu passei no parâmetro. Passo para ele os demais parâmetros. Os demais parâmetros é o que, gente? É simplesmente eu vim aqui e fazer assim, ó. Os parâmetros específicos para essa fábrica são todos os parâmetros que eu tenho nesse valor aqui, menos o primeiro, certo? Então, isso aqui é aquele que eu posso obter assim, arrays, copy of range, a minha fonte inicial é o params, eu quero a partir do 1, tá? E, se eu não me engano, eu tô sem a source aqui, mas se eu não me engano, isso aqui é até params. Agora tá ficando bonito o nosso código. Então, olha só. Vamos vir aqui no cliente. O cliente, eu acho que a gente pode até tirar esse código aqui para simplificar, tá? Vamos mover isso aqui para cá. Ó. Mover isso para cá. E vamos sumir com esse método aqui. Ok? Pronto. A única coisa que a gente tem é o help. Então desculpe, aqui agora args vem para cá. Então venho, instancio um cliente, se os parâmetros foram informados, se nenhum for informado eu mostro o help, certo? Saio e se não eu passo esses parâmetros para os argumentos, para o get calculator, e aí ele fabrica uma calculadora para mim, da forma
de acordo com os parâmetros, entrego isso para o cliente e ele me devolve o calculator, certo? Dentro do método da fábrica, o que significa isso? Significa olhar o primeiro parâmetro, que é o tipo. De acordo com esse tipo, eu fabrico um objeto que sabe, eu produzo um objeto factory que sabe construir objetos de acordo com o tipo de objeto que eu quero, ou seja, local, RMI, socket, etc. Passo os parâmetros para ele, obtenho os parâmetros restantes aqui, passo para ele o resto dos parâmetros e ele cria para mim. Pô, ficou espetacular isso, né? Então, esse código aqui a gente vai reaproveitar nesse método aqui. Então, vamos lá, vamos criar esse método. Tá? Tá? E nesse método a gente vai fazer como? Vai fazer assim, olha. Vamos fazer assim. Case local, result eu vou retornar um objeto do tipo calculator factory, certo? Então eu tenho aqui return, nosso result aqui, result igual a null. Ok. Então eu quero new calculator factory local. Pronto. Se for RMI, e eu não preciso nem passar mais parâmetros para ele, porque esse cara aqui não vai usar outros parâmetros, né? Quem vai usar é RMI, etc. Então, ótimo. Então, vamos lá. Agora, se for RMI, a gente vem aqui, new calculator local, aqui vai ser RMI. Se for socket, a gente vem aqui, socket. Opa, socket. Ah, podemos escrever maiúsculo? Não, fica feio. Socket, certo? Se for EJB, eu venho aqui do tipo EJB, certo? Se for do tipo Web Services, eu venho aqui Web Services. Vamos supor que o Web Services vai ser assim, certo? Pronto, é isso que aconteceria. E o default a gente toma uma decisão depois. Por enquanto, vamos manter ele retornando um objeto que é o local. Pronto. Vamos testar essa linha de raciocínio nossa, tá bom? Então vamos esconder o RMI por enquanto. Até aqui. Vamos esconder essas opções. Ok? Então a gente sabe que a gente precisa criar um objeto desse tipo aqui. Esse objeto ele é do tipo factory, tá? Porque eu fiz aqui, ó, calculator factory, ele é uma fábrica, obviamente, é uma fábrica local, então na realidade é uma especialização dessa fábrica aqui, tá? Vou criar essa classe aqui, superclasse ele já identificou, e eu vou nós precisamos herdar alguns métodos abstratos. Nós vamos falar aqui, por exemplo, que toda calculadora, toda fábrica, né, ela precisa saber duas coisas, né? Ela precisa saber criar sua calculadora. Então vamos pôr aqui abstract calculator create calculator string array e aqui os parâmetros que ele espera receber, certo? Isso aqui é uma coisa que a gente gostaria que ele fizesse. E essa classe aqui ela tem que ser abstrata. Ótimo, agora ficou bom. Né? Então a gente nunca pode instanciar essa classe base. Então, se a gente olhar o nosso diagrama de classe agora, vamos voltar no diagrama de classe aqui. Vamos voltar no nosso diagrama de classe. O que vai acontecer aqui agora é que vai aparecer uma classe aqui que é
Vamos ver se eu tenho um abstract aqui. Não tem um abstract. Depois deixa eu criar um stereotype abstract aqui só pra... eu tenho a opção aqui de colocar. Vamos lá. Eu posso pôr que essa classe é abstract. Pronto. Essa classe aqui é um calculator factory. Ok? O calculator factory, ele tem como descendentes dele uma classe que é o calculator factory local. Ela tem uma classe calculator factory RMI. Você observa que eu estou fazendo... Fabiano, você podia fazer tudo isso na mesma classe? Então, é aquela diferença, aquela coisa que a gente fala em sala de aula. Existe a diferença entre aquilo que funciona e o que está certo. O que nós estamos fazendo é construindo um sistema totalmente, o máximo desacoplado e jogando as responsabilidades nas classes certas. Tá? Então, o RMI, por exemplo, viria aqui, né? E eu teria um método aqui que é o get factory. Eu tenho parâmetros aqui que é do tipo calculator factory, certo? Ele retorna o calculator factory para mim, e eu tenho alguns parâmetros aqui que é o type, tá? Que é do tipo string. String, tá aqui. Pronto. Essa é a assinatura, e esse aqui é aqui em cima, né? Ele é um método abstrato também. Pronto. Então é isso que a gente está fazendo, tá? Então a gente criou uma estruturinha desse tipo aqui. Bom, muito bom. Então isso permite que a gente crie essa fábrica local agora, que é o que a gente queria fazer, tá? Vou criar a fábrica local, vou criar em factory, etc. A nossa superclasse é factory, ele vai herdar os métodos. Poxa, olha que legal, olha o tanto que a gente está simplificando. A nossa estrutura está tendo mais classe, mas a gente está isolando o código, né? Então, assim, o objetivo desta classe é produzir um objeto calculadora local, certo? Eu não preciso me preocupar com parâmetros, então simplesmente tem que fazer o que? Return new calculator imp. Pronto, simplesmente isso. Ele vai precisar conhecer esse objeto aqui, ok? Então, ó, esse objeto reconhece o comum e assim por diante. Então, pronto, a gente já tem condições de... preciso dar um return aqui. Return. Ótimo. Então, olha só. Eu acho que se a gente fizer um passo a passo aqui, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem isso. Eu imagino que o nosso código já está funcionando. Se não estiver funcionando, a gente vai descobrir onde. Olha só, tanto que a gente já isolou. Tá vendo que a gente está sumindo. O nosso run client não depende mais da implementação, tá? Você olhar o nosso client aqui, ele não depende da implementação. Então, nosso lado do cliente aqui, ele não está dependendo da implementação, a não ser do que está dentro aqui da estrutura da factory, tá? A não ser do que está aqui dentro. Então, vamos rodar o nosso run client aqui só para ver se esse código funciona, tá? Só isso aqui eu acho que já dá bastante conteúdo para vocês estudarem, tentar implementar, tentar entender e ter algumas dúvidas a respeito do que a gente está fazendo. Então vamos lá. Vamos fazer um debug aqui. Debug. Ok. Ops. Debug. Java application. O que eu estou fazendo de errado? Está no lugar errado aqui. Toggle breakpoint. E aqui, toggle breakpoint.
também eu preciso vir aqui no debug, né, configurations, e vamos colocar um argumento aqui que é local. Já está aqui local, ok, e vamos rodar o debug. Ótimo. Então instanciou o nosso cliente, não tem nenhum código lá importante nesse momento, né, para a gente entender, para a gente tirar dúvidas, então vou passar. O args tem aqui, né, um valor que é o local, ótimo. Agora nós vamos lá na nossa fábrica e vamos falar, fábrica, me dê uma calculadora local, é isso que a gente está pedindo para ela, ó. Fábrica, produza para mim uma calculadora local e me entrega ela na variável do tipo calculator. Vamos entrar lá, o que ela vai fazer? Ela vai falar, ó, então beleza, você pediu para eu criar uma calculadora para você, deixa eu ver qual foi o parâmetro que você me passou, qual foi o tipo. Então o type aqui já deu local, tá vendo? Agora ele vai falar, ok, então eu preciso agora pedir para alguém, algum objeto que saiba construir fábrica local. Então imagine essa classe, esse Calculator Factory, como um gerente. Eu cheguei na indústria e falei assim, olha, eu gostaria de fabricar uma máquina de costura. Aí ele fala, ok, eu posso construir para você. Eu vou ali na minha equipe que sabe fazer máquina de costura e vou levar especificações, eles vão fabricar para mim. E eu entrego para você, cliente. Então, nesse caso, o cliente está vindo aqui pedindo para a fábrica para fabricar um objeto deste tipo, do tipo que é local. Ele vai pegar um funcionário dele especializado nesse tipo, é nisso que ele está fazendo, né? A gente pode pegar até mudar esse nome para fábrica especializada, eu acho que é até interessante a gente fazer isso depois. Né? E eu vou até esse objeto. Então ele vai fazer como que ele vai buscar esse funcionário especializado? Ele vem aqui, olha na lista deles, se for local eu vou criar um objeto desse tipo aqui. Ele vai lá, criou o objeto desse tipo, retornou esse objeto aqui, vou obter os parâmetros específicos, tá? Os parâmetros específicos no caso aqui, nenhum, né? Tá vazio, uma lista vazia, porque são os demais parâmetros, não é nada. E eu vou falar para o objeto especializado aqui, para a fábrica especializada. Crie para mim a calculadora. Agora a gente vai lá no código, tá? Da fábrica que sabe criar a fábrica local. Ela simplesmente faz um new. Olha que interessante. Então o que a gente já sabe só de olhar nisso? A gente sabe que esse método create calculator para a classe, por exemplo, RMI, o que ela vai fazer aqui é abrir toda a conexão com o RMI e devolver o objeto, ou devolver uma exceção. É isso que vai acontecer. Então ele instanciou o objeto aqui, devolveu para o gerente, né? Estamos aqui na classe Calculator Factory, devolveu para o gerente volta lá no cliente e fala assim, ó, tá aqui o que você me encomendou, te entreguei o produto, tá aqui, o objeto tá aqui. Então tá lá, Calc Common Calculator Implementation, tá aqui. Ele setou a calculadora e agora roda os testes. Poxa, ficou espetacular o nosso código, tá? Então isso aqui a gente só resgatando um pouco, tá? O nosso objetivo era falar ir até RMI, mas a gente já foi mais 40 minutos aqui. Então a gente tinha o código todo junto aqui e a gente refatorou de que forma? Primeiro a gente separou isso em um pacote apartado, que vai ser comum tanto para o lado server quanto para o lado cliente. E a gente desvinculou, né? A gente tirou do lado cliente o compromisso do código do cliente, o compromisso de criar objetos. Então a gente separou numa parte que realmente é cliente e numa parte que é fábrica desses objetos ou fábrica das referências a esse objeto, né? A nossa classe fábrica vem aqui, eu obtenho o tipo do objeto a partir do parâmetro que eu passei para ela. Ela vem aqui, vamos chamar aqui vamos chamar aqui de fábrica especializada, Specialized Factory. É uma fábrica especializada no tipo, de acordo com esse tipo, tá? E essa fábrica especializada cria um calculator de acordo com os parâmetros. Pronto, ficou espetacular, tá? Eu quero que vocês implementem isso. Primeiro, façam um código vocês olhando, depois tentem implementar sozinho, garantindo que vocês têm tudo na cabeça. Lembrando, por onde vocês começam? Começam por esse código aqui, tá? Depois vocês vão fazendo a refatoração, tá bom? Então, na verdade, no próximo vídeo é que a gente vai falar de RMI.